Toda reforma educacional brasileira nasce com data de validade. Poucas sobrevivem até ela. Toda reforma educacional brasileira nasce com data de validade. Poucas sobrevivem até ela. Em outubro de 2025, o Brasil regulamentou por lei complementar algo que a Constituição já previa desde 1988, um Sistema Nacional de Educação, 37 anos depois. No mesmo período, o país fechou o ciclo de 10 anos do seu Plano Nacional de Educação. De 20 metas, cumpriu 2. E não é falta de lei. O Brasil tem lei demais às vezes. O que falta é o caminho entre o texto aprovado em Brasília e a sala de aula onde ele deveria valer. Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Não é sobre qual política fazer, é sobre por que a política que já existe não chega ao chão da escola. O Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024 tinha 20 metas mensuráveis. Universalizar a pré-escola, ampliar o ensino em tempo integral, elevar o investimento por aluno, valorizar o magistério. Essas são algumas das metas. Ao final do decênio, o relatório Luz 2025 confirmou o resultado. Das metas cumpridas, simplesmente pouquíssimas foram efetivadas. Um levantamento anterior da Campanha Nacional pelo Direito à Educação já apontava retrocesso em quase metade dos indicadores monitorados. E o plano seguinte, o de agora, já nasceu com a mesma sombra. Especialistas apontam que o novo PNE, para 2026-2036, adia justamente para o último ano do novo ciclo o cumprimento do padrão mínimo de investimento por aluno. O mesmo mecanismo que o plano anterior também não conseguiu entregar. Isso não é acidente de percurso, é padrão. Em outubro de 2025, a Lei Complementar 220 finalmente regulamentou o Sistema Nacional de Educação previsto no artigo 214 da Constituição de 1988. Ela também fixou, pela primeira vez em lei, o custo aluno-qualidade, o valor mínimo que cada aluno da educação básica deveria receber para ter uma educação de qualidade real. Professor formado, laboratório funcionando, infraestrutura digna, mas há uma ressalva direto da própria análise técnica sobre a nova lei. Sem os valores desse custo devidamente monetizados e sem a complementação federal vinculada a padrões de qualidade, o direito à educação de qualidade segue sendo, nas palavras da literatura especializada, letra morta. 37 anos para regulamentar o artigo constitucional. E mesmo regulamentado, o mecanismo que definiria quanto cada aluno brasileiro deveria efetivamente receber ainda depende de decisões que ficaram para depois. Esse é o segundo padrão. A lei chega, mas o financiamento que a sustenta, não. Em 2017, o Brasil aprovou a reforma do ensino médio. O prazo para 100% das redes estarem adaptadas era 2022. Lá não estava. Em 2024, o Ministério da Educação precisou sancionar uma segunda lei. Olha, não era lei. Reescrevendo a primeira, que ficou praticamente do mesmo jeito, porque a implementação nunca havia sido completado, sobretudo no período noturno, na educação de jovens e adultos e nas escolas do campo, indígenas e quilombola. A educação passa, inevitavelmente, por um nome, o professor. E aqui o padrão se repete, de um jeito ainda mais direto. Segundo dados do SAEB, em 2019, 23% dos professores da educação básica não fizeram sequer uma atividade de formação
de menos de 20 horas naqueles anos. 68% não completaram nenhum curso de aperfeiçoamento nem de qualificação. A pesquisa internacional da OCDE ajuda a explicar por quê. Para uma parcela expressiva dos professores brasileiros, o custo é apontado como uma das principais barreiras para se desenvolver profissionalmente. A política de formação continuada, ela existe. Está prevista em lei, em diretrizes curriculares, em planos de carreira, mas ela não chega ao professor que mais precisa dela, porque ninguém resolveu, na ponta, quem paga a conta. Agora, uma síntese: 4 casos, 4 áreas diferentes: planejamento, financiamento, currículo, regulamentação, formação docente, e o mesmo padrão se repete em todos. O Brasil não tem uma crise de legislação educacional, tem uma crise de execução. A lei nasce em Brasília com a boa intenção e muitas vezes com bom desenho técnico, mas entre a assinatura da lei e a sala de aula existem décadas de regulamentação pendentes, municípios sem capacidade técnica, estados que não sabem quanto vão receber para a implementação da política e professores que não têm nem orçamento para se atualizar. Isso não é um problema de vontade política, tratado como discurso motivacional. É um problema de infraestrutura institucional. O mesmo tipo de infraestrutura que este canal defende, que a educação precisa ser tratada como educação, não muda por decreto. A educação não muda por decreto. Ela precisa mudar quando você tem uma capacidade regulatória de uma boa lei implementada e colocar esta regulamentação para ser execuível e que chegue ao chão da escola. Enquanto o Brasil continuar aprovando planos ambiciosos sem resolver quem financia, quem forma, quem entrega, quem fiscaliza, até a ponta, o resultado tende a se repetir. Metas descumpridas, leis reescritas, formação que não chegam. A pergunta que fica é: que política pública o Brasil precisa aprovar agora? E quem neste país é responsável por fazer a política pública que já existe e chegar ao chão da escola? Ela precisa existir, e já existe, mas ela precisa chegar ao chão da escola. E a nova ordem educacional, ela, de uma certa maneira, precisa estar inserida nesse contexto para alertar a discussão, fazer um bom debate, para que todos saibam que, às vezes, não é simplesmente a lei que falta. Leis temos muitas, mas o perigo é que, quando a regulamentação é feita, é posta, é preciso que se tenha responsabilidade para saber como implantar, implementar e entregar ao chão da escola. Então é preciso que as pessoas que estão hoje dirigindo, né, toda a estrutura educacional brasileira, desde o MEC, Conselho Nacional de Educação, Conselhos Estaduais de Educação, se debrucem, né, na política pública e digam: olha, para eu implementar esse tipo de política pública, o que é preciso que seja feito? Mas praticamente toda vez que você vê uma regulamentação, ela começa limitando como é que esta política ela é implantada. Então eu acredito que o recado desse episódio foi dado. É um tema e um debate que nós vamos aprofundar e automaticamente eu em breve, né, terei algumas novidades para vocês discutirem esses temas em um outro espaço que nós vamos anunciar muito em breve.